A versão que eu estou lendo é NVI, Nova Versão Internacional, e a gente vai falar um pouco sobre a diferença aí ao decorrer da palavra. Filhinhos, não deixe que ninguém nos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Nós falamos na pregação passada sobre o pecado, né? Sabemos que o pecado é a transgressão da lei, e nós falamos um pouco da ação do diabo, né, concernente o pecado. Nós falamos das duas principais vias do pecado, que é pelo diabo e pela nossa carne enraizada em nós. O diabo que desobedeceu a Deus, recebeu como maldição o pecado em sua natureza, se tornou toda ela pecaminosa, e agora conduz outros a pecar, seguindo a rebelião do seu coração para toda uma eternidade de condenação. E o homem, da mesma forma, foi castigado, amaldiçoado por Deus com o pecado. Este agora de forma diferente, apenas na sua carne, tendo uma possibilidade de arrependimento mediante uma intervenção, um mediador. Então, tendo isso em vista, João agora ele continua a desenvolver o seu texto, e ele diz: filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós precisamos olhar para esse texto. Nós já falamos aqui outras vezes, e eu torno a repetir, que o propósito da carta de João está lá no versículo de número 4, no capítulo de número 1, que está escrito que ele escreveu essas coisas para que a nossa alegria fosse completa, para que nós pudéssemos ter alegria. Agora João, ele começa a escrever e a separar, e a catalogar, e a classificar aquilo que pode nos trazer esta alegria, aquilo que pode nos fazer olhar para a Escritura e ter paz de Deus dentro do nosso coração, à medida que examinamos aquilo que ele nos escreveu. Ele diz: olha, essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria se cumpra, ou seja, para que nós possamos olhar para a Escritura e, a partir da Escritura, ver que é em nós a marca daqueles que Cristo realmente comprou, a marca daqueles que Cristo realmente adotou, a marca daqueles que Cristo realmente os escolheu, os salvou, os santificou. Então João, ele quer isso, mas em contrapartida ele faz o oposto também. Ele quer mostrar para alguns que estão dentro da igreja que se eles não têm este novo nascimento, se eles não são nascidos de Deus, que eles possam se desesperar e chorar e prantear diante de Deus, para que Deus então possa efetuar esta obra e para que esses também possam ter uma alegria completa. Haja visto que a igreja ela é formada de dois grupos de pessoas: aqueles que de fato foram justificados por Cristo, aqueles que de fato nasceram de novo, e aqueles que estão caminhando, aqueles que até foram batizados, carregaram uma Bíblia, eles até andam como crente, falam como crente, mas ainda não têm a realidade do novo nascimento dentro do seu coração. E aí nós vamos olhar para o texto para tentar investigar isso. E João começa dizendo: filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Olha o que João está dizendo. João está começando a querer que nós possamos identificar. Olha, não deixe que ninguém te engane, dizendo que é um crente, na verdade não é. João está dizendo: olha, você vai perceber algumas coisas nessas pessoas, você vai poder investigar e analisar. E aí João disse: não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aqui nós já começamos a ter um problema, porque todos nós estamos cansados de saber o que é justificação. Não preciso entrar nessa doutrina, já fora pregada outras vezes. Mas só para relembrar, é o ato pela qual Deus declara o pecador justo diante dele, tendo a sua culpa absolvida pelo pagamento, né, de uma dupla imputação, ao passo que é
pela fé, através do Espírito Santo, uma disposição para santificar o que outrora é impossível de um pecador ter. Então, para eu resumir melhor, escrevi aqui, ficou um pouco embolado. O que é a justificação? É quando o cristão ele crê e Deus coloca dentro dele uma nova disposição de buscá-lo em santificação, e ele começa a mudar os seus hábitos, a mudar a sua vida. Por isso que Paulo vai dizer em Cristo Jesus, não importa circuncisão nem incircuncisão, mas ser uma nova criatura. É quando ele é nascido de Deus e ele é justificado para começar uma caminhada em santificação. Isso seria a justificação, ele é declarado justo, nós sabemos isso. E aí João fala assim, olha, ninguém vai te enganar, porque você vai saber que aquele que é justo deve praticar justiça como ele é justo. Mas aí talvez nós vamos olhar e vamos pensar, como Jesus é justo, a justiça que ele tem, a justiça perfeita, então somos todos nós condenados. Não é isso. Nós podemos tentar entender essa palavra como, que aparece muitas das vezes na Bíblia, e às vezes as pessoas querem colocar como algo idêntico. Isso não necessariamente precisa ser. Suponhamos que eu quero construir algo, eu quero fazer algo. Eu quero construir um templo igual a esse, só que com as proporções maiores. E aí eu vou dizer, vou fazer uma igreja, vou construir fisicamente uma igreja como aquela igreja. Ou seja, é como, mas não é exatamente igual. Outro exemplo que nós podemos dar também é quando você vai diante do espelho. E quando você vai diante do espelho, a sua imagem está ali. É como você, mas ela não é você. Você vai ter uma orelha, no espelho vai ter uma orelha. Porém, são coisas que são como, mas não são. E da mesma forma, nós trazemos, assim como o espelho traz a nossa imagem, nós trazemos a imagem de Cristo em nós. Porém, essa imagem não é perfeita, porém essa imagem não é idêntica. Nem quando nós fomos glorificados, nem quando nós fomos glorificados e se tornarmos semelhantes ao anjo quando dele, teremos aquela justiça que Deus tem. Deus é perfeitamente justo, Deus é plenamente justo. Mas uma coisa é, aqueles que são filhos de Deus, aquele que pratica a justiça é justo, ou seja, ele, como ele é justo, ou seja, vai andar no caminho semelhante a ele. Eu lembro de uma vez, me lembrei agora, de uma vez o Paul Washer tentando dar um exemplo sobre isso. Ele disse algo muito interessante. Ele falou que morava no Texas e ajudava o pai dele a cuidar dos bois. O pai pegava um balde e ia, então tinha umas valas e tinha que pular. E ele falou que ele pegava o balde igual o pai dele, só que o pai dele dava passos largos. E aí ele, quando ia pular aquela água, ele falou que molhava os pés. Ele tentava caminhar igual o pai dele, porém o pai dele poderia dar passos mais largos. Então assim é a mesma coisa a nossa justiça diante de Cristo. Cristo tem uma justiça perfeita muito maior do que a nossa, mas a nossa é menor, mas é uma justiça semelhante a dele. Então é isso que João está querendo dizer para nós. Ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João deixa muito claro, a prática da justiça, algo constante, algo habitual, algo que é feito constantemente. Então vamos passar para o versículo de número 8. Esse versículo é bem tranquilo. Versículo de número 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, né? Eu trouxe essa tradução. Tem algumas traduções que estão diferentes. Tem alguém que tem uma tradução diferente aí? Aquele que peca é do diabo. Eu não gosto dessa tradução. Tem alguma tradução assim? Aquele que peca é do diabo? Tá. Pratica, né? Tá igual aqui. Eu estou lendo NVI igual a sua. Em uma, aquele que peca é do diabo, mas tem uma tradução assim, João Ferreira de Almeida. Aquele que peca é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Essa tradução não é muito boa, te leva a ter certos erros concernente ao texto. Aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. O pecador é do diabo. O que compreende isso? O que significa isso? Significa que o pecador não justificado imita o diabo nos seus passos. E a forma que ele começa a andar conforme o diabo anda, ele então o João então chama de filho do diabo. Nós sabemos que o diabo não gera, que o diabo não tem herdeiros, mas ele adota filhos quando esse
começam a caminhar conforme a ele, melhor. Essas pessoas começam a andar. Então João está dizendo, todo aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então nós podemos tentar trazer como uma analogia para entendermos isso, a questão da nossa adoção e a questão da Bíblia nos chamar como filho de Abraão. Da mesma maneira que as pessoas que estão no pecado são filhos do diabo, da mesma maneira nós somos filhos de Abraão. Por quê? Por causa das mesmas pegadas. Gálatas 3,6 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Paulo trabalha esse argumento muitas vezes. Ele trabalha em Gálatas, ele trabalha em Romanos, porque os judeus eles diziam o quê? Nós somos filhos de Abraão, nós temos a lei, nós temos a circuncisão, nós temos a aliança, nenhum mal pode nos acontecer, não tem como nós perder, não tem como nós não estarmos incluídos nessa salvação, nós fazemos a lei, nós cumprimos a lei. E Paulo começa a dizer, a argumentar para aqueles judeus que eram descendência de Abraão segundo a carne, que a descendência da carne não significava coisa alguma. Paulo vai dizer em Gálatas que ele diz que a promessa veio 430 anos antes da lei. Ou seja, Paulo está dizendo que a promessa é mais importante que a lei, que eles estavam tropeçando na pedra de tropeço, que não eram para eles se apegarem à lei, mas se apegarem à promessa. E a promessa é que Deus disse: eu virei a Sara a este tempo, e ela terá um filho, e no seu descendente, no seu filho, eu vou salvar. Deus está dizendo. E olha aqui, Paulo traz um argumento muito forte, que ele diz: não nos seus descendentes, como falando de muito, não é nos seus descendentes, mas é no seu descendente, como falando de Cristo. Ou seja, aqueles que estiverem em Cristo pela fé, esses sim são os filhos de Abraão verdadeiramente. Então, Paulo, ele trabalhando esse argumento, ele diz, ele foi o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas daqueles que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então olha só, eu me torno filho de Abraão quando eu caminho na mesma pisada de Abraão. E dessa mesma forma, uma pessoa, ela é filha do diabo quando ela caminha na mesma pegada do diabo. É isso que João está querendo trazer para nós. E olha aqui, é muito claro essa tradução melhor colocada: aquele que pratica pecado, aquele que tem uma continuidade no pecado, aquele que se entrega ao pecado, aquele que está andando no pecado. A gente vai ver que essa palavra aqui, praticar, essa palavra andar, ela significa andar ao redor, andar em volta. E todas as vezes que você anda em volta de uma coisa, você torna a voltar a um ponto. Porque se você está andando em círculo, esse é o ponto 1. Você vai girar e vai passar no ponto 1 de novo. Você vai girar e vai passar no ponto 1 de novo. Quando o salmista Davi, ele diz no Salmo de número 23, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome, ele está dizendo, guia-me em círculo de justiça. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não deixa que eu pare de andar em justiça, não deixe que eu ande fora da tua justiça, eu quero andar constantemente como justo. E João está descrevendo a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus andam em círculo de justiça, os filhos do diabo andam em círculo de injustiça, andam pecando e praticando o pecado. Essa é a grande diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui faz duas coisas com a gente. Uma, ou ela nos traz uma alegria no fundo do nosso coração, porque é para isso que João escreveu, para que a nossa alegria se cumpra, ou ela traz um desespero para a nossa alma. As duas coisas são boas. Porque se a pessoa não tem a certeza de que foi salva, se a pessoa não tem a certeza de que nasceu de novo, se a pessoa não tem certeza que o Espírito Santo entrou dentro do coração dela, ela precisa sim desesperar, ela precisa sim se arrepender, ela precisa sim chorar. Se ela olha para a Escritura e a vida dela é caracterizada como um filho do diabo, a ira de Deus está em direção a ela, e ela precisa de um arrependimento para que ela ande em círculo de justiça. E é isso que João quer trazer para nós, é isso que João ele quer nos ensinar. Ele quer dividir muito bem como são os filhos de Deus e como são os filhos do diabo. E é aquilo que eu já tornei dizer aqui: as pessoas chegam lá fora e falam, eu sou filho de Deus, e vivem em círculo de iniquidade, e vivem em círculo de pecado, e vivem em círculo de prostituição, e vivem em círculo de avareza, e ela diz ser um filho de Deus. Não é.
é filho do diabo, anda nas mesmas obras do diabo, só é filho de Deus, aqueles que foram adotados, e aqueles que estão andando em círculo de justiça, e aqueles que estão caminhando na mesma pisada que o Salvador. Há uma grande diferença entre esses dois tipos de pessoas, e João ele quer mostrar isso dentro para aquela igreja de Éfeso. Ele quer mostrar, olha, há dois tipos, e eu não quero que vocês se enganem, porque há dois tipos de pessoas dentro da congregação, uns são os filhos de Deus, e outros são os filhos do diabo. João quer deixar isso muito claro para que eles pudessem compreender. O versículo diz da prática do pecado. Nós vamos entender isso. Eu vou tentar esclarecer porque isso é algo bem complexo aqui. Nós vamos caminhar e eu vou trazer a explicação disso mais à frente. Da prática do pecado. Veja o verso 8, a parte B agora. Parte B do versículo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Lembra do sermão passado? Há 15 dias, eu falei como o diabo agia. E ele agia de forma poderosa contra as vidas dos crentes. E era uma das principais vias que o diabo deveria estar percebido, para não ser enganado. E ele atuava sobre a carne, né? Só que agora a Bíblia está dizendo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, manifestou para poder destruir as obras do diabo. O diabo, ele é perdedor desde o princípio. Já começa a Bíblia mostrando isso, que ele desertou do seu primeiro estado, que ele, por desobediência, foi amaldiçoado por Deus, e o pecado o possuiu, e agora ele peca desde o princípio, como nós lemos. Não é, cuidado para não confundir as coisas, aqui também colocar uma... A Bíblia diz que Jesus é aquele que era desde o princípio. Falando-se Deus, estamos falando de um princípio que não tem existência, desde a eternidade. Nós precisamos contextualizar a Bíblia. Nós podemos ligar isso a 1 João, já tratamos tudo isso daqui em outras mensagens. Mas agora, quando fala-se do princípio, aqui não é o princípio das eras. Alguns querem dizer que Deus criou o diabo mau e esse diabo mau obedece a Deus. Não, a Bíblia diz que o diabo foi um ser de luz, como nós vimos criado. Então esse princípio é o princípio do mundo, é o princípio que a terra não existia, é o princípio da humanidade. E esse diabo peca desde o princípio, desde essa época, desde o início, ou seja, assim melhor dizendo. Então ele peca desde o princípio e leva pessoas a pecar. Só que a gente vai ver que desde o início ele já é perdedor. É tão interessante quando Jesus ele vem à terra, ele chama o seu discípulo. Naquela ocasião havia 70 discípulos, e ele chega e dá autoridade para eles, e fala, vai de 2 em 2, de casa em casa, pregando o evangelho do reino, dizendo, é chegada a voz do reino dos céus. E quando aqueles homens foram de casa em casa, a autoridade de Cristo com eles colocavam a mão, os demônios se manifestavam, expeliam demônios, e os demônios se submetiam, eles repreendiam e pregavam o evangelho do reino. E quando eles voltaram até Jesus, eles voltaram alegres, e um cutucava o outro, viu quantos demônios eu expulsei, viu o demônio submete a gente, estou muito poderoso. E Jesus então olhou aquela vaidade toda do coração humano, e disse assim, olha, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês. Não se alegre, porque eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ele já foi destronado de lá, e a consequência é ser destronado mais uma vez na cruz, e a consequência é o lago de fogo. Ou seja, ele já foi destronado, e claro, o poder, é todo de Cristo. Vocês não devem se alegrar por isso, a alegria de vocês deve se cumprir, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, porque está escrito lá, não porque demônio submete. Muita gente vai expulsar demônio vai sair, mas naquele dia vai chegar Jesus diz, eu expulsei demônio. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Não é porque expulsa demônio, porque está salvo. Jesus disse que é ter um nome escrito no livro da vida. E olha que João está dizendo a mesma coisa. Não se alegre por qualquer coisa, se alegre por uma coisa, para que a sua alegria se cumpra, que você é um filho de Deus, que você nasceu de Deus, que você caminha conforme os mandamentos de Deus. Essa é a nossa alegria. Jesus fala em João 12:31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele já caiu do céu, agora ele está agindo na terra. Jesus diz, mas ele já será expulso. Isso é um processo que vai acontecendo. Quando Jesus chega na terra, para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus chegou numa cidade chamada Gadara.
E a Bíblia diz que ali o demônio estabelecia o seu território. Ali o demônio fazia suas bagunças. Ninguém queria mais passar naquela cidade de Gadara. Ninguém queria andar mais por aquele caminho, porque ali havia um demoniado tão possesso que ele arrebentava as correntes, que ele quebrava as cadeias, que ele batia nas pessoas, perseguia as pessoas, e ninguém passava em Gadara. Mas a palavra de Deus diz que Jesus foi em direção a Gadara, porque para isso manifestou o Filho de Deus, foi para destruir as obras do diabo. Quando Jesus ele pisou na terra de Gadara, a Bíblia diz que o gadareno veio e se prostrou diante dele e diz: Filho de Deus, por que tu vieste nos atormentar antes do tempo? O demônio já sabe que ele é perdedor, o demônio já sabe que ele vai ser atormentado, porque para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, acabar com o poder do diabo. E ele diz: agora será expulso o príncipe deste século. E aonde o demônio começou a ser expulso? Aonde Satanás começou a ser expulso? De dentro do coração de cada crente. Porque a Bíblia diz que o valente, ele só é valente quanto mais valente não chegar. O gadareno estava valente ali, batendo em todo mundo. O demônio estava tomando posse daquela cidade, porque o mais valente não havia chegado. Mas quando Jesus, o valente dos valentes, pisou ali, o demônio teve que se prostrar. Assim também é na nossa vida. O demônio leva a nossa vida à podridão, leva à perdição. Mas quando Jesus entra no nosso coração, é expulso Satanás do nosso coração. Ele é tirado do nosso coração, porque ele é o mais valente dos valentes. Ele manieta o valente e estabelece morada em nós. E o lugar mais que nós devemos procurar a Deus é dentro de nós, porque ele veio morar em nós. Se temos essa libertação, ele veio morar em nós. Nós falamos o que são as obras do diabo, falamos a pregação passada inteira. É o pecado. O pecado é obra do diabo. Ele peca desde o princípio, e esse é a obra do diabo. O pecado era a nossa culpa e a nossa condenação. Eu amo esse texto que se encontra em Colossenses 2,14. Abre comigo. Esse texto você deve marcar na sua vida, sublinhar, botar aspa, parede, ler, reler. Eu amo esse texto. Colossenses 2,14 e 15. O pecado era a nossa culpa e a nossa condenação. Porém, Cristo interviu sobre isso. Colossenses 2,14 e 15. Cristo fez uma obra poderosa, porque para isso manifestou o Filho de Deus, a destruir as obras do diabo. Colossenses 2,14 e 15 diz assim: o pecado era a nossa culpa de condenação, mas, aí diz assim o versículo: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Nenhum demônio pode te acusar, porque já foi lançado fora os nossos acusadores. Nenhum demônio pode se levantar, porque Cristo nos despojou. Se nós estivermos com Cristo naquela cruz, se nós morremos com Cristo, não há nenhum demônio que possa nos acusar. O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a peste, principado, potestade, nada pode te separar de Cristo. Se você está unido a Cristo, se você nasceu em Cristo, se você é um filho de Deus, não pode, porque Jesus já riscou, apagou, deletou o seu pecado e a cédula que era contrária a você, cravou naquela cruz e levou a vergonha ao vitupério, os principados e as potestades. É tão extraordinária essa mensagem, é tão fantástica essa mensagem. Nós estamos falando sobre o Natal. Sabemos que o Natal não é no dia 25 de dezembro, tem um monte de paganismo aí, tá? Cuidado com a árvore de Natal, isso é paganismo. Dia 25 é uma data pagã. Jesus nasceu em abril, mas como ficou vinculado, a gente fala sobre o nascimento dele, como o livro trouxe. A gente relembra, já que todos estão voltados para isso, a gente torna a falar disso, mas nós sabemos que não. E para você, só sobre a árvore de Natal, para você não sair daqui com coisa na sua cabeça, Axera era um demônio que Jezabel servia. Na Bíblia, depois você pode ler. Elias matou os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Axera. Ele matou 850. 450 profetisa, eram mulheres. Axera, na Bíblia,
O pinheiro é a mesma palavra hebraica para Axera, não tem diferença. Pinheiro e Axera é a mesma coisa. Quando você vê que um Deus cortou altos no monte, a Bíblia fala assim, um rei, quando um rei, a Bíblia diz, um rei cortou os altos no monte, ele cortou as árvores de idolatria, que eram muitas das vezes pinheiro e outros tipos de árvore, e debaixo dessas árvores oferendas eram colocadas. Isso te lembra alguma coisa? E tem mais coisas, mas tem toda uma história de um homem chamado Thanos, que nasceu de uma relação incestuosa com Samir de Nimrod, aquele Nimrod da Bíblia, e dentro disso esse dia 25 ficou instaurado, de que Nimrod encarnou a encarnação da doutrina falsa, e Thanos, e o Papai Noel já é outra história, com São Nicolau, que era um homem crente e dava presente aos pobres. Mas tudo isso aí é pagão, o mundo está jaz do maligno. Se você seguir o mundo, você vai seguir coisas de pessoa mortamente caída, falida. Você deve seguir a palavra de Deus, a Bíblia. É isso, ponto final. Agora, olha o que nós estamos dizendo aqui. Cristo veio para poder destruir todas essas obras do diabo. Cristo veio para poder destronar e acabar com o reino do diabo. Cristo veio para colocar uma nova vida em nós e deixar tudo isso. E agora nós olhamos para a Escritura, isso é o que é mais poderoso no nascimento de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós já falamos aqui várias vezes, não há diferença entre o Filho e o Pai, eles são coiguais e eternos, toda a suficiência, todo o poder. Ele se esvazia para entrar no ventre de uma mulher e encarna. Ele vai caminhar sobre esta terra, já falamos isso em outras pregações, e ele vai morrer de forma muito vergonhosa, como um bandido. Mas quando ele morre, a sua alma desce ao inferno, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, e pecadores devem ir para o inferno. Se a culpa era para nós, eu e você deveríamos ir para o inferno, e Cristo está tomando o nosso lugar, então qual lugar ele deve ir para o inferno? Só que quando Cristo desce ao inferno, as ânsias da morte não pôde prendê-lo lá. É isso que nós acabamos de ler em Colossenses. Ele expôs publicamente e triunfou sobre ele. Ou seja, Cristo destronou e mostrou que o inferno não tem poder sobre ele. E ele levou o cativo cativeiro. E ele ascendeu os mais altos dos céus para declarar a sua vitória. E para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e mostrar que ele é vencedor. Olha o que a Bíblia diz. Ele tomou a sua igreja e a colocou sentada em lugares celestiais. Em outras palavras, ele triunfou e fez a sua igreja triunfar sobre todo o demônio. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás. É cumprir a sequência. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Vai ser esmagado debaixo da igreja. Cristo colocou a igreja em lugares celestiais para triunfar soberanamente sobre demônios, sobre principados, sobre potestade. É isso que Cristo disse àqueles discípulos: eu dei vocês poder e autoridade, e nem nada te fará mal algum, nem serpente de escorpião vocês vão pisar, vocês vão esmagá-los. É isso que Jesus falou. Claro que não são animais, autoridade dada por Cristo, mas isso não é nosso motivo para alegrar. Vamos para o versículo de número 9. E aquilo que o Ítalo falou, esse é o simbolismo do Natal. Cristo nasceu para salvar pecadores, para triunfar sobre o pecado e para nos dar vida de santidade. Versículo de número 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Tem alguma tradução que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca? Tem alguma aí? Não? Ninguém tem essa tradução? Todos estão então com atualizada, a versão atualizada. A versão Almeida mais antiga, ela diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Essa é uma tradução. Alguém tem essa tradução? Ninguém tem essa tradução? Não é possível, essa tradução é muito corriqueira. Alguém tem? Não peca. Toda a prática do pecado, ou pecando, no gerúndio. Prática. Não peca. Então o Jean está não peca. Essa é uma tradução muito comum e foi sendo atualizada. Agora nós vamos ver isso. Esse texto é um texto que pode gerar bastante conflito. Porque se você... Eu gosto da tradução dessa Thompson que eu falei. É bem parecido, mas eu acho melhor.
aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, não pode continuar, ela dá uma ênfase, não pode continuar pecando, bota no gerúndio, porque é nascido de Deus. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Eu acho que ela deixa uma clareza mais do que a NVI. A NVI diz, não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Gera o mesmo sentido, mas eu acho que essa contemporânea deixa mais novo. Agora nós temos aqui um dos grandes paradoxos bíblicos, dos grandes, dentro desse texto. Nós sabemos que a Bíblia é cheia de paradoxos. Eu já cheguei ali na porta da igreja e já estava me fazendo uma pergunta paradoxal. Pastor, a Bíblia é simples ou é difícil? Eu falei, as duas coisas. As duas coisas. John Wesley diz que um homem simples, que tem uma vida de oração, um componente simples, que sabe ler, ele vai entender tranquilamente a maioria dos textos. Obviamente, uma doutrina ou outra é um pouco mais elaborada e talvez fique um pouco mais difícil, mas na sua grande maioria ele vai entender. Então ela tem essa ambiguidade, parece que é uma contradição. E aí a gente está cheio desses paradoxos. Por exemplo, eu vou dizer que para você crescer, você precisa diminuir. Eu vou dizer que para você viver, você precisa morrer. E aí a gente vai, para você se alegrar, você precisa buscar contrição, buscar ficar triste para me alegrar. Que doideira é essa? Então esses paradoxos estão o tempo todo na Escritura. Para eu viver, eu preciso morrer. Calma aí. E aí tem aquele louvor que eu gosto, né? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Então é justamente essas coisas que estão na Bíblia. E esse texto aqui é um dos paradoxos, porque João, ele está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, esse torna machado. Mas ele diz que não peca, mostrando um paradoxo que ele mesmo impõe na carta, em outros textos. Quando nós já passamos em 1 João 8, nós dizemos o quê? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, por um exemplo, se pega aquela tradução que está com Pierre, aquele que é nascido de Deus não peca, e aí você compara com 1 João, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, já gerou uma contradição. Até mesmo a questão da prática do pecado. E o 10 também diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então João fala duas vezes que nós somos pecadores. João enfatiza o pecado em nós. E depois João diz, mas se vocês continuam na prática do pecado, você não é nascido de Deus. E agora? Que paradoxo é isso? Isso é algo muito importante de ser entendido. João nos deixa preocupados. Como podemos ao mesmo tempo nascer de Deus e nos confessar pecadores? Como pode ser isso? Para alguns aqui talvez a resposta seja bem clara, graças a Deus por isso, mas para outros nem tanto. Tem pastores, tem ministros que já estão ministrando e não sabem explicar isso, não tem compreensão disso, que o homem, ele é um pecador ainda, porém justificado em Cristo. É isso que João está querendo mostrar para nós aqui, é isso que João está querendo nos ensinar sobre isso. Isso é algo muito sério. O que João está querendo mostrar é que esse Filho de Deus, chamado por Deus, que nasceu de novo, ele tem pecado, porque se ele disser que não tem pecado, ele mesmo. Alguns vão dizer assim, não, João está falando das pessoas no passado. Eu tinha pecado, mas agora que eu nasci de Deus, eu não peco mais, é o passado. Não, isso não é verdade, isso não é a experiência dos homens bíblicos, isso não é a experiência de toda a Bíblia, isso não é a verdade. Aqui está dizendo que ainda nascido de novo, você peca. Você peca diariamente, você peca para não dizer toda hora. Que é isso, pastor? Não, peca. Porque às vezes você não tem a compreensão do que é pecado de fato, ou a gravidade das coisas que são pecado. Aí já entraríamos em outra questão mais difícil aqui. Mas você peca, já disse aqui, você peca deixando de ler a Bíblia, você peca deixando de orar, você conhece o bem e não pratica, tem um mendigo ali, você sabe que tem que ajudar, não dá, não faz, peca. Então olha quantos pecados tem. Se tem 3, eu sei que você comete esse pecado várias vezes. Um dia que você não lê a Bíblia, peca. Deus falou que é para você ler a Bíblia ainda mais de uma vez por dia. Ou seja, o que Deus manda você tem que fazer. Se você não faz, peca. Amar a Deus sobre todas as coisas, você não peca. O tempo todo você peca. E não é por causa da sua justiça que você vai ser salvo. É por isso que é pela justiça de Jesus. Porque você nunca vai cumprir essa justiça de Deus. É pela graça que você é salvo. Isso não vem de você, é um dom apenas de Deus. Então presta atenção. João está dizendo algo, mas aqui evidencia algo. Existe uma disposição dentro de você.
Existe uma mudança dentro de você que te leva a um posicionamento diferente para com o pecado. Ou seja, quando você não é nascido de Deus, você continua no pecado, você vive pecando, você pratica pecado. Mas se você é nascido de Deus, você não pode viver pecando, porque a semente de Deus está em você e você não pode viver no pecado. É aquilo que está dizendo aqui. Se você ler com calma o texto, se você, às vezes eu aconselho a pessoa a pegar o texto e ler 10 vezes o mesmo texto. Faça isso com esse texto. Você chega para a pessoa, irmãos, se você nasceu de novo, você não pode viver pecando. A pessoa, não é assim, vai viver pecando, vai pecar, se ela não nasceu de novo, se ela vai voltar, vai pecar, vai desviar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, se Cristo entrou dentro do seu coração, se Cristo transformou você em nova criatura, se o Cristo mudou a sua identidade, se Cristo te deu uma nova pessoa dentro de você, você não vai conseguir voltar para a lama do pecado, você não vai conseguir voltar para a lavagem. Olha que a Bíblia alguns diz assim, e a porca voltou depois da noite. É porca, foi para a lama porque era de lá, mas aqueles que são salvos e lavados no sangue do Cordeiro jamais retrocederão, estarão firmes com Jesus Cristo para todo sempre. Agora a questão é nós falarmos o que é a conversão, o que é ser nascido de Deus. O nosso problema todo não é o desviar, o nosso problema todo é o que é conversão. Nós tratamos conversão como algo tão banalizado no século 21. Para nós conversão é vir à igreja, para nós conversão é mudar de roupa, para nós conversão é se tornar um pouco mais moral, para nós conversão é ler um pouco da Escritura, orar um pouco. Nada disso. Conversão não fala de moralidade. Nicodemos era moral. Conversão fala de nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, ter uma nova disposição para com Deus, amar a oração, amar a leitura da palavra, amar a Deus e estar disposto de morrer por Ele. Isto é conversão. Conversão fala disso. Como Jesus falou para Pedro, tu me amas? Ou seja, quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes, você está disposto de dar a sua vida pelos seus irmãos? Quando ele diz, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo, assim como eu dei a minha vida para apacentar vocês, você vai ter que dar a sua por eles. Conversão fala disso. Pedro, quando tu te converteres, tu apacentarás minhas ovelhas. Conversão fala de algo muito mais, e a gente olha, e aí eu já olhava para algumas pessoas, mas Deus ela orava tanto. Nós acabamos de ver, capítulo de número 2, 1 João 2,19, saíram do nosso meio, mas não eram do nosso, porque se fosse do nosso, jamais teriam sido. Pastor, ouvi ela orar, pastor, ouvi ela chorar. Quer dizer, não. Muitos choraram na Bíblia. Saul não chorou? Chorou muitas vezes. Balaão não profetizou. Mas pastor, ela profetizou. Balaão não profetizou. Então nós vamos ver muitas coisas. Isso não quer dizer nada, mas uma pessoa nascida de novo, ela não pode viver na prática do pecado. Olha, aí vai acontecer uma coisa. Pastor, eu tenho um grande problema com o pecado. Eu tenho um problema com o pecado. E aí que está, essa escritura está aqui para você poder orar através da autoridade que ela lhe dá. Se você tem um problema com o pecado, 2 coisas vão ser feitas. Ou uma, se você continuar na prática do pecado, vai evidenciar que você não nasceu de novo. Ou 2, você vai lutar contra esse pecado até que você não esteja mais nele. Porque o desejo daquele que é nascido de novo é não estar no pecado, é não permanecer no pecado. Ele odeia, ele abomina o pecado. E ele não pode viver pecando, porque é de Deus. Ele pode ficar um tempo no pecado, pode, mas isso vai lhe gerar dor, angústia e vai fazer com que ele combata contra o pecado. A maior prova que uma pessoa não nasceu de novo é que ela peca e não se importa muito com o pecado. É que ela peca, não chora pelo pecado. É que ela peca, não jejua para ser liberta do pecado. É que ela peca, não aumenta a sua comunhão com Deus por causa do pecado. Porque se ela pecou, é porque a comunhão está diminuída. Ela peca, ela não aumenta o seu tempo de leitura bíblica. Isso tudo é marca de que ela não nasceu de novo. Porque se ela nasceu de novo, o pecado vai ferir o seu coração. E ela vai lutar até a morte, até que ela morra, ou o pecado seja tirado dela. Marca de quem nasceu de novo. E João ele está dizendo isso. Quem é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, não pode permanecer pecando, porque a semente de Deus está dentro dele. Semente de Deus. Deus plantou algo dentro de você.
e Deus plantou algo, e Deus vai fazer crescer esse algo dentro de você, é algo que Deus coloca dentro, algo extraordinário, não é apenas uma mudança de opinião, uma mudança de ideia, não, conversão está tão banalizada no dia de hoje, é uma mudança real de vida, a pessoa muda realmente. Não tem como a pessoa disser que é convertida e não ser reparada, mudanças nessa pessoa. Não tem como, ela tem uma vida e ela fala que se converteu e não há mudança. Steve Larson falou uma frase que disse: a pior coisa para converter cristãos da igreja moderna é porque a maioria deles acham que já são convertidos. Estão como Nicodemos, eles têm a certeza de que eles estão salvos, mas eles estão falsamente enganados. Ao invés de terem uma real conversão, ao invés de ter uma real intimidade, Jesus falou direto: é necessário nascer de novo. Uma vida de obediência a Deus, uma vida de santidade que vai nortear todas as áreas da sua vida. Não são algumas áreas. É verdade que você pode ter mais problemas em algumas áreas, mas é o que eu disse, você vai combater com dependência de Deus contra aquele pecado e vai buscar a santificação, mas é uma mudança. As pessoas precisam ver e falar: está diferente, ele mudou, ela mudou, e não é algo maquiado, é algo que é natural, é algo que foi mudado. Vamos ver o verso de número 10. A continuidade no pecado evidencia que é um filho de Adão não liberto. É a mesma coisa que ser um filho do diabo. Certamente você deve temer a Deus e a sua palavra. Você deve estar com Deus através de sua palavra, dizendo: Deus, se sou nascido de ti, não posso permanecer no pecado. Se permaneço, não sou nascido de ti. Cria em mim um coração novo. As duas coisas você vai fazer. Ou você vai estar para que não tenha mais aquele pecado, ou você vai estar para que Deus faça a conversão em você. A única coisa que você pode fazer é chorar e se arrepender para que Deus faça. Fechamos aqui com o verso de número 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco quem não ama o seu irmão. Daria mais uma hora de pregação. Daria mais uma hora explicando tudo isso daqui, mas eu vou fechar em 5 minutos. Veja que a conclusão de João, dos versos supracitados, desta forma. De qual forma? Que você leu no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, e algumas coisas supracitadas também, não pratica no pecado. Então ele diz: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco quem não ama o seu irmão. Então João vai direto no âmago da questão de um convertido. E o que é, pastor, o âmago da questão de um convertido? O amor que o Espírito infunde na sua alma. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, foi plantada uma semente nele. E nós podemos dizer que esta semente, ao novo nascimento, está contido o fruto do Espírito, que é o amor. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, ele ama e traz consigo as características que o amor revela. Aí você, por isso que eu falei, daria mais uma pregação, precisa ir em Coríntios 13 e ler e reler e ver que o amor não é invejoso, que o amor não se soberbece, que o amor não é irritado, que o amor não suspeita mal, que o amor não é ciumento, não se põe em ciúme. Aqueles que são extremamente ciumentos com seu cônjuge, extremamente agarrado, desconfia, o amor não tem medo, ou seja, lança fora o medo. Nós vimos aqui pessoas que têm medo de tudo e de todos. É grande possibilidade de não ter nascido de novo. Aqueles que têm que estar escolhidos. Então, João vai no âmago da questão. Quem não ama o seu irmão? Porque quando o amor está infundido na pessoa, ela nasceu de novo. A sua disposição para com Deus mudou para amar a Deus, e a sua disposição para com o seu próximo mudou. Se antes tudo era problemático, tudo era motivo de briga, tudo era motivo de contenda, agora não. Tudo é motivo de paz, tudo é oportunidade para o nome de Deus ser glorificado, tudo é oportunidade para dar testemunho, tudo muda-se, o contexto inteiro muda. E para fecharmos,
nós podemos ver isso na vida de Abel e Caim. Nós vemos ali dois homens, duas ofertas, dois cultos, duas apresentações para Deus. Nós já começamos a observar uma coisa. Deus diz assim: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Atentou o Senhor para Caim e para a sua oferta. Primeiro Deus atenta para a pessoa. E foi louvado aqui num louvor muito lindo, fazendo referência ao Salmo 139. O Senhor sonda e conhece o nosso deitar e o nosso levantar, conhece todo o nosso pensamento. Quando fala que Deus atentou para a pessoa, Deus olhou dentro do íntimo a intenção daquela oferta. E Deus viu na oferta de Caim que não era uma oferta amorosa. E Deus olhou na oferta de Abel, que era uma oferta de amor e era uma oferta amorosa. Deus conhece as intenções dentro do íntimo. Nós não conhecemos, mas nós ao olhar poderíamos ter alguma coisa. Por um exemplo, eu vejo a pessoa, ela prepara a melhor hora do seu dia para dar a Deus. Opa! Abel trouxe da primícia das suas ovelhas. A Bíblia diz que Caim trouxe o quê? Acabo de dia. Então a pessoa que tem marca de não convertido, dá o resto do Senhor. O que sobrar, toma, Deus. Isso aqui é teu, o resto, a sobra. Aí Caim também do dinheiro, pega do princípio para honrar a Deus com as suas finanças. Abel pegou da primícia e deu ao Senhor. Caim pegou daquilo que sobrava, gastou, esbanjou tudo. Agora Deus, sobrou isso aqui, toma esse resto aqui. Você começa a perceber a disposição da pessoa em todas as áreas, no culto, em todas as áreas. A pessoa, quando ela é nascida de Deus, todas as áreas serão prerrogativa, prioridade para Deus ser engrandecido e Deus ser louvado, porque ela vai agora ter essa disposição de buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Nada vai ser mais importante do que Deus. Deus olhou para Caim e para a sua oferta. O que não tinha na oferta de Caim? Não tinha amor. Porque João vai dizer mais à frente que as obras de Caim eram mal. E Caim era má. E as suas obras eram malignas. E por isso matou o seu irmão. Por que Caim matou o seu irmão? Porque ele invejou Abel. Ele viu Abel oferecendo uma oferta amorosa, uma oferta de fé, uma oferta prazerosa para Deus, e Deus recebeu a oferta de Abel em amor, e Deus recebeu o culto de Abel, mas Deus não recebeu o culto de Caim, porque era um culto invejoso, estava com inveja do seu irmão, era um culto relaxado, era um culto pobre. Deus não recebeu aquele culto, e ele, por causa de inveja, matou o seu irmão. Se nós formos lá em 1 Coríntios 3, vai dizer: o amor não é invejoso. Uma das marcas que o amor não é invejoso. Então, vamos saber, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Então, como eu vou saber quem é os filhos de Deus? Aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que é misericordioso. Quando Deus nos perdoa, nossa comunhão é restabelecida com Ele. Esse relacionamento é bom e é maravilhoso. De igual modo, é com nossos irmãos. Quando perdoamos, esse relacionamento é estabelecido em amor. Este é o vínculo da perfeição. Estamos e nos tornamos perfeitos, igual a Cristo, quando caminhamos em amor. Olha o que Pedro diz, e é algo extraordinário, e fechamos. Mas, sobretudo, tende em vós ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Como eu tenho comunhão com Deus? Como eu sou pecador ainda e posso ter comunhão com Deus? Porque todas as vezes que eu confesso o meu pecado, Ele fiel e justo me perdoa, e a nossa comunhão é estabelecida constantemente. E como eu tenho comunhão com meu irmão? Quando ele peca contra mim, e da mesma forma que Deus me perdoa, eu perdoo, porque o amor encobre uma multidão de pecados. E aí sabemos que passamos da morte para a vida, se amarmos o nosso irmão. Em outras palavras, sabemos que somos nascidos de Deus, se amarmos os nossos irmãos. É uma mensagem que traz alegria para o nosso coração, ou talvez desespero para outros. Mas se você não vê que essa mensagem te mostra como filho adotado por Deus, como nascido de novo, eu te convido a chorar pelos seus pecados. Se sim,
eu te convido a agradecer a Deus. Fique de pé nessa noite. Agradecer a Deus por esta obra que Deus realizou em você e por esta obra que Deus está realizando